Vamos que vamos, minha gente. Sextou por aí? 1h mais 15 minutos. Estamos começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Depois de umas férias forçadas, estamos de volta aqui, né? No comando do Jornal da Difusora. Aliás, muito bem comandado aqui pelo nosso Eduardo Ericeira nesses dias. Aí hoje é o Clube da Bolinha mais uma vez. Segunda-feira, Kate Almeida, que está no Caribe, volta aqui ao nosso Jornal da Difusora, tá? Férias merecidas no Caribe, dona Kate. Uma boa tarde para você, hein? Está formada a maior rede de comunicação do estado e a Difusora unindo o Maranhão através da informação. Vem com a gente para os destaques dessa sexta-feira, você ligado, acompanhando com a gente, hein? Crise na saúde. Olha, no interior do estado, cirurgias não estão sendo feitas. Por quê? Por falta de anestesistas, materiais hospitalares e a realização de exames básicos. O Tribunal de Justiça suspende a eleição para presidente da Câmara Municipal de Timon. Liderança da Baixada, Isaac Filho, anuncia rompimento com Brandão. Parlamentares federais rebatem a fala do presidente Jair Bolsonaro, que botou em xeque a segurança das urnas eletrônicas usadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essas e outras agora no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Bom saber que você está com a gente aí do outro lado, acompanhando as principais notícias do dia na política, os bastidores da política, os corredores do poder, em destaque aqui no Jornal da Difusora. 1h mais 17 minutos, você já vai participando. Manda mensagem para nós no 989-9196-8622 e a gente vai daqui a pouco registrar qual bairro que você está em São Luís, qual cidade que você está no Maranhão, acompanhando, claro, aqui a nossa programação, hein? A gente começa o Jornal da Difusora na capital federal, Brasília, sempre quente, sempre... Sexta-feira é um dia mais tranquilo lá no Congresso, né? Mas as notícias de bastidores da política, você sabe, não param. Por lá a gente vai conversar com a Raniela inicialmente sobre o Ciro Gomes. De ontem bateu boca com apoiadores do Bolsonaro. Foi, Raniela? Onde aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É bom ter você aqui de volta, viu? Olha, Adalberto, fato, o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, ele discutiu com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em uma feira de agronegócios em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Isso ontem à tarde. Vários vídeos circulam nas redes sociais em que mostram, na hora que ele chega ao local, apoiadores do presidente começam a hostilizá-lo, chamando Bolsonaro de mito. E Ciro Gomes reage. Ele também disse que sentiu preconceito por ser nordestino, porque foi mencionado também por esses apoiadores do presidente. Teve um determinado momento, inclusive, Adalberto, que Ciro Gomes chegou a levantar o braço, como se fosse atingir com um soco uma dessas pessoas que estavam nessa agressão. Ele soltou uma nota logo após, dizendo que foi tentado ali por essas pessoas e que reagiu com veemência e que lamenta a forma como ele reagiu, porque ele chegou a fazer menção à mãe de uma dessas pessoas que estavam agredindo. Ele também disse que reagiu à altura. De se estranhar esse comportamento de Ciro Gomes, mesmo após esse ato, dizer que reagiu à altura porque não foi um comportamento de um pré-candidato à presidência da República, e rebateu, dizendo que os fascistas devem ser combatidos. Adalberto. Raniela, enquanto você falava, a gente conseguiu até o vídeo aqui do Ciro e colocou no ar para as pessoas terem uma noção mais exata do que de fato aconteceu. Agora, me explica aqui uma coisa. A ala do MDB se reuniu com o Lula, né? Mas a candidata não é a Simone Tebet? Explica melhor para a gente entender que encontro foi esse. Pois é, esse encontro foi aqui em Brasília. O ex-presidente Lula, ele teve um evento, inclusive público, com o partido Rede Sustentabilidade, mas antes desse evento, o partido declarou apoio a Lula. Ele se reuniu com integrantes do MDB, uma ala, sobretudo de parlamentares do Nordeste, que querem declarar apoio a Lula logo no primeiro turno, porque é uma estratégia que beneficia não só o ex-presidente, que é pré-candidato, mas também aos próprios parlamentares do Nordeste. Dentre esses senadores, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que está liderando esse movimento. Inclusive, eles têm apoio de outros nomes que, inclusive, são ligados a Temer, que é uma ala resistente dentro do MDB,
para apoiar Lula, até porque a gente lembra do período de impeachment, né? Temer era vice de Lula e foi reconhecido, inclusive, com essa pecha de traidor. Mas acontece, Adalberto, que para isso acontecer, Simone Tebet, que é a pré-candidata à presidência da República, ela precisa desistir. E eu fiquei sabendo que, dentre esses senadores, eles já estão no movimento de conversar com Simone Tebet para que ela abra mão dessa pré-candidatura, porque o argumento utilizado por eles é o seguinte: olha, senadora, você pode ser até candidata, mas sair do resultado das eleições com 1% vai ser um fiasco muito grande e vai gerar um desgaste político maior do que o MDB saiu na última eleição com Meirelles. Obrigado, Raniele. Bom final de semana e até segunda. Raniele Veloso falou ao vivo, direto de Brasília, da capital federal, sempre trazendo informações para nós aqui, atualizando tudo. Temos uma correspondente em Brasília exatamente para isso, para apurar, para a gente trazer aqui para você a visão, inclusive, do nosso estado, né, do Maranhão, a conversa com os parlamentares aqui do estado também, a repercussão de grandes temas nacionais. 1h mais 21 minutos, 1h21. Vou girar aqui com a nossa bancada, começar hoje, dar o primeiro boa tarde aqui do nosso Eduardo Ericeira, falando sobre esse caso aí do Ciro, né, que já tentou se retratar ali, com certeza, se tivesse pensado um pouquinho mais, não teria agido como agiu, né? Boa tarde, Eduardo Ericeira. Pois é, Adalberto, muito boa tarde a você, seja bem-vindo de volta aqui ao comando do JD na sua primeira edição, boa tarde aqui aos colegas, queridos amigos Geisael e também o John, e você que nos acompanha também, desde já um bom fim de semana, uma ótima sexta-feira a todos. Adalberto, era o mínimo, né? Era o mínimo que o pré-candidato à presidência da República poderia fazer, o Ciro Gomes, que era se retratar a respeito deste assunto. A gente acabou não colocando o áudio, mas de fato ele tratou as pessoas que estavam ali de forma, digamos assim, um pouco desrespeitosa ou até muito desrespeitosa em alguns momentos. No momento que o Ciro faz isso, pré-candidato à presidência, o Ciro Gomes faz isso, ele acaba se colocando, se trocando com aquelas pessoas que estão ali e que, de fato, muitos não vão só para reivindicar, para criticar. Como a gente disse aqui em outras situações, é de fato legítima a crítica dos eleitores. Isso é até importante. Eu acho que o povo brasileiro deveria, de fato, saber criticar. Claro que a crítica é importante, mas a crítica, desde que seja feita de forma respeitosa e com responsabilidade. Eu até cobro, inclusive, da população brasileira, dos eleitores como um todo, enfim. Então, a crítica é fundamental, você criticar com responsabilidade e com respeito. Só que quando você dá a rebordosa, aí a réplica por parte aí do Ciro Gomes, em alguns momentos foi de forma desrespeitosa, uma pessoa que se coloca na posição dele, inclusive já foi ministro, já foi governador, já foi deputado, enfim, é uma pessoa inclusive muito inteligente. O Ciro Gomes, a gente conhece a inteligência, sabe o quanto ele é capacitado, o Ciro Gomes, mas ele tem essa característica que todo mundo conhece também, que é ser muito pavio curto. Ele tem que trabalhar melhor isso, já que ele se postulante aí, quer ser presidente da República, então ele tem que trabalhar melhor isso. Ele não mentiu, de fato, ele foi tratado também de forma hostil, utilizaram uma palavra ali de cunho racista, envolvendo inclusive a região Nordeste, mas isso não justifica o comportamento dele, ele é um pré-candidato à presidência da República, as palavras que ele utilizou, muitas delas foram de forma inadequada. Então, só fazer um registro em relação a isso, e a gente condena qualquer tipo de pré-candidato, qualquer político, e também um eleitor. Se tratou de forma desrespeitosa, ele tem que ser punido em relação a isso. O político também, o pré-candidato, o político como um todo, se tratou também de forma irresponsável, tem que também ser punido por conta disso. É o ponto fraco dele, né, Adalberto? Boa tarde, João. Boa tarde, Adalberto. O ponto fraco dele, do Ciro, é esse. Não é de agora, a gente lembra daquele episódio com a esposa dele, né? Só para começar a relatar isso. Tem um episódio como é que chama? Do trator, né? Lembra? Do trator. Retroescavadeira. Envolveu também o irmão dele. Exatamente. Cid Gomes. Ali a gente lembra de um vídeo divulgado do Ciro também, ali em Fortaleza, quando ele desce do apartamento dele, né? Começa a discutir ali com uma série de, sei lá, se eleitores dele ou não. E isso é mais um episódio do Ciro de sempre, né? Ele não consegue mudar, né? Parece que já pediu desculpa, já pediu desculpa, tentaram aí o João Santana, que é o marqueteiro dele agora, não é? Já tentou botar o Ciro Paz e Amor, mas não tem jeito, não muda, né? É o jeito dele. Vocês sabem que o Ciro é bastante preparado, também um dos candidatos mais preparados que nós temos hoje, né? Conhece bem o Brasil, tem proposta, tem plano de governo, mas na questão emocional, né? Por isso tem chamado ele de coronel, né? Porque age de forma muito abrupta, né? Intempestiva. Então ele não pode se igualar ao que ele critica, né? Ele critica o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala aqueles palavrões, aquelas coisas todas, mas ajuda da mesma forma ontem
ali quando foi arguido, né? Ele tem que saber lidar com isso, o Ciro tem que saber lidar com crítica, tem que saber lidar... As pessoas já sabem que vão jogar casca de banana nele, vai provocar ele não podia, né, cair nisso. Então, não sei, o Ciro precisa ainda melhorar bastante nessa questão emocional, nesse consciente emocional dele aí. Teve outro episódio também, John, boa tarde a todos. Boa tarde, Zé. Boa tarde, José. Num bar, onde o Ciro, inclusive, estava num momento de diversão, de lazer, com uma garrafa de bebida na mão, e ele é provocado e ele reage também da mesma forma. Sim. Olha, certamente... É o direito dele, né, Gisele? O lazer é o direito da pessoa, né? Não, Tem que saber se comportar. Não, e também, claro, que eu entendo que todo mundo tem uma personalidade e a personalidade do Ciro seja essa. Mas veja bem, o Ciro, certamente, se formos comparar as ideias, em teoria, Ciro é o mais bem preparado e que talvez jamais chegue à presidência da República por causa desse tipo de comportamento. Por quê? O eleitor não é racional. O eleitor não vai medir se o Lula é menos ou mais preparado que o Ciro. O eleitor não vai medir se o Bolsonaro é mais ou menos preparado que o Ciro e vice-versa. O eleitor não vota pela razão. O eleitor não compara plano de governo. Um pequeno percentual do eleitor, ou pelo menos um pequeno percentual do consciente do eleitor, é racional. As pessoas votam pela emoção, pelo candidato que tem uma musiquinha bonitinha, que sabe sorrir e que fala aquilo que o eleitor quer ouvir e que se comporta da forma como o eleitor quer ver. O Ciro não diminui em nada a qualidade, a capacidade que ele tem e talvez, eu digo talvez porque não sabemos na prática, fosse o melhor presidente que esse país pudesse ter. Pela capacidade técnica que tem e pelas ideias de plano de governo que já vem apresentando faz tempo. É o único que escreveu um livro com seus planos para o Brasil, um livro chamado PND. Isso. E talvez jamais chegue à presidência, por quê? Porque o eleitor, ele não consegue perceber isso. O eleitor quer saber se o cara tem um sorrisinho bonitinho, se o cara sabe distribuir sorrisos e abraços para crianças e velhinhas. Fala o que ele quer ouvir, né? Se o candidato fala o que ele quer ouvir, porque boçal por boçal, o Bolsonaro é boçal. Agora, certamente menos competente que o Ciro. Só que entre um boçal competente e um boçal incompetente, a gente optou em 2018 por um boçal incompetente. 1h mais 27 minutos, 1h27 até as 2h15 da tarde, as principais notícias dos bastidores da política aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na TV. Quero chamar a tua atenção para a reportagem que a gente vai mostrar agora. Nós vamos mostrar agora denúncias sérias, graves, em relação ao atendimento prestado na rede hospitalar do Estado. Lá em Peritoró, pacientes aumentam a fila de espera e aguardam por cirurgias por conta da falta de quê? De médicos e materiais hospitalares. Exames básicos, como os de sangue, também não são realizados e até a água usada para banhar os pacientes não é apropriada. Confira agora na reportagem do Judson Carvalho e do Wellington Barros. O esposo de Dona Maria José sofreu um acidente e acabou fraturando uma das pernas. Saiu de Alto Alegre do Maranhão para buscar atendimento no Hospital Regional de Peritoró, mas quase 15 dias depois ainda não fez o procedimento cirúrgico, segundo a família, por falta de anestesista no hospital. A enfermeira falou ontem à noite que o que está acontecendo é que está a falta de anestesista, né? Mas o caso que ela falou sobre os pagamentos, né? Que eles estão há 4 meses sem receber. Essa outra mulher, que não quis se identificar e está com o marido internado na unidade hospitalar, também denuncia que existem várias pessoas esperando o atendimento há quase 1 mês. Ela reclama que, além de materiais hospitalares, faltam médicos para atender os pacientes. Estou com 8 dias hoje esperando um anestesista para operar meu marido e até agora nada. E não é só o caso dele, tem vários casos. De gente logo da pedra que está com 15 dias, outras pessoas que estão com 20 dias. Aí não está tendo nem anestesista e nem materiais. O hospital, segundo o governo do Maranhão, conta com 56 leitos, sendo 50 deles destinados para a clínica cirúrgica, ortopédica e pediátrica. E também deveria oferecer exames de imagem e laboratoriais, mas os pacientes denunciam que estão sendo obrigados a realizar os procedimentos na rede privada. Eu tive que pagar exames particulares, levei para o cardiologista, né? Porque aqui esse mês elas me falaram que não tinha, né? A população de mais de 40 cidades da região do Médio Mearim busca atendimento aqui. Dos procedimentos mais simples aos mais complexos, é cada vez mais difícil conseguir. Até um simples exame de sangue, quem vem aqui volta para casa sem o resultado, pois o hospital não está fazendo. Disseram que vão fazer agora só terça-feira, aí eu peguei um dia de falta já no serviço hoje, que era para fazer um exame. Aí, tipo, se eu tinha que levar aqui um... Qual é o exame?
Era urina, sangue e um básicozinho aí, de uns 6 exames. Não faz nem exame disso aí? Não estou fazendo. E você veio de qual cidade? Vim de São das Neves. Seu Aguinaldo acompanha o pai, um idoso de 74 anos de idade, que está internado aqui desde o dia 16 deste mês. Ele está revoltado com mais um descaso em relação ao atendimento. É que, segundo ele, até a água usada para dar banho nos pacientes não é apropriada. A água, ela está muito... Ele veio me questionar sobre a higiene, bactérias no lençol. Eu expliquei para ele o motivo da água. Uma água dessa, o cliente todo ferido, para ele se banhar com água dessa, é arriscado ele sair mais complicado. Eu falei com o rapaz que é o diretor aí até então, ele me disse que questionou que era normal. Então, para mim não é normal. E para demais pacientes, né? Tentamos várias vezes ouvir a direção do hospital. Na primeira tentativa, o segurança barrou a nossa entrada. A orientação que eu tenho é que vocês fiquem lá fora. Eu vou chamar um deles lá para conversar com vocês. Certo. Mais outra tentativa e a direção do local informou através de um guarda que não tinha nada para falar sobre as denúncias dos pacientes. Pedi para vocês aguardar lá fora e eles falou que não tem nada para falar com vocês. Agora, tem muito a explicar, sim, à população, né, do estado do Maranhão que está nos assistindo agora. Inclusive, nós pedimos aqui a nossa produção, à Secretaria de Estado da Saúde, que se pronunciasse sobre essas questões aí, várias que nós levantamos na reportagem no hospital na cidade de Peritoró. E olha que Peritoró é uma cidade grande, ali é um hospital que, né, atende a região ali, enfim. Até o momento, não recebemos nenhuma resposta da Secretaria de Estado da Saúde. Nós pedimos desde cedo aqui um posicionamento em relação a esse assunto. O espaço continua aberto aqui, vamos continuar indagando aí por que dessa situação. Gisele, você já imaginou você ter uma situação, Deus o livre, né? A gente passar por isso, mas a população está passando por essa situação. Uma fratura, por exemplo, o tempo de uma cirurgia de uma fratura faz toda a diferença em relação à recuperação, por exemplo, da mobilidade do cidadão, daquele que vai submeter aquele procedimento cirúrgico. E aí você viu na reportagem uma senhora, uma das personagens da reportagem, dizendo que há uma semana aguardando, não fez a cirurgia ortopédica por falta de anestesista, Gisele. Quanto tempo, Adalberto? Uma semana, segundo ela. Já estava completando uma semana. Pois é. Você sabe o tempo para que uma fratura começa a se regenerar, começa a calcificar, criar o calo ósseo? É até 2 semanas, ou seja, em metade desse prazo, se a pessoa ainda não fez uma cirurgia para a recolocação do osso no lugar e para a recuperação ali, você vê que é um tempo gigante. É por isso que há casos em que, às vezes, quando a pessoa consegue a cirurgia, o médico ele tem que quebrar de novo o local para poder colocar, porque já está calcificando, já está criando a cicatrização óssea. E em alguns outros casos, o que acontece? Já criou o calo ósseo ali e o médico vê que não tem mais nem como fazer a cirurgia, a pessoa fica com a perna torta, com o osso emendado torto, porque esperou mais do que deveria. Então isso serve muito bem para exemplificar tantos outros problemas. Esse é mais fácil da gente enxergar, da gente ver, mas quantos outros problemas eles se agravam, e há problemas, Adalberto, em que o tempo de atendimento, o tempo de cirurgia, ele é crucial para a recuperação e para uma vida plena após o tratamento da doença. A gente tem doenças que, se não forem tratadas em determinado período de tempo, elas levam à morte, ou imediatamente, ou num curto período de tempo. E aí eu tô me recordando aqui de que muito dinheiro vai pelo ralo, da corrupção, e as pessoas elas são vítimas indiretamente e não conseguem enxergar que isso tudo é fruto. E quando a gente fala de corrupção, não é só o desvio direto do dinheiro público, mas a corrupção ela envolve também a incompetência na gestão do recurso, que não necessariamente é o roubo, mas a incompetência de fato administrativa. E é o que a gente tem muitas vezes quando a gente coloca gestores despreparados, não só por voto direto, que são os chefes dos executivos, mas também por questões políticas, onde se coloca pessoas inábeis, inaptas para cargos de secretarias, de gestão de hospital, como nós temos visto, por exemplo, neste que é um ano político, a briga por cargos de diretoria de hospital no interior com o puro interesse de ocupação de espaço político. E a gente pergunta, essas pessoas têm competência para estar lá, para estar na direção? Essas pessoas têm competência para ser secretário de uma pasta? Então,
Então, isso também é corrupção de forma muito mais indireta e sutil que a gente não consegue perceber. E aí, Adalberto, é importante, né, que, como o Gisele colocou, saúde talvez seja, né, a ação do poder público tem que ser mais imediato, não é? Uma rua você pode esperar 1 dia, 2 dias para asfaltar, não é? E outras ações também do poder público, mas saúde tem que ser imediata, né? Você não pode, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque a pessoa vai perdendo as condições, vai agravando o quadro, não é? E aquelas pessoas que a maioria depende hoje no país da saúde pública. Ninguém tem condição mais hoje de pagar plano de saúde, é muito caro, não é? Mas quem tem uma idade já avançada, um plano muito alto, valor muito caro. Então depende do sistema público. Então tem que ter respostas imediatas. A gente sabe que saúde é muito cara, a gente sabe que, né, investimento em saúde é necessário, mas a população está na Constituição, é um direito, né, não só a educação, mas como a saúde também. Então se faz, urge que as autoridades vejam isso, porque quando que tem condições, né, seja gestor, tem condições, vai para um hospital particular ou viaja para um outro estado, vai para o Sírio-Libanês, vai para um hospital de referência, mas aquele que não tem condição vai buscar a unidade básica de saúde, vai buscar a UPA, vai buscar o hospital da sua cidade para resolver seu problema. Então é importante que as autoridades se sensibilizem em relação a isso e dê respostas imediatas, porque saúde é urgente, né? Ainda mais como o Gisele falou, é qualidade de vida. A pessoa que tem a saúde afetada, comprometida, afeta também todas as áreas da vida. A gente vai continuar acompanhando a situação séria lá no hospital de Peritoró. Você viu a coloração da água lá mostrada pelos pacientes, situação bastante complicada, não parece muito normal, como foi dito, essa coloração dessa água não, e a falta de exames básicos, por exemplo, como exame de sangue. A gente vai continuar cobrando, é o nosso papel, é mais do que a nossa obrigação. 1h mais 37 minutos, 1h37, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer, você viu as imagens? Completa. Apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845, seja para investir ou para morar. O Costa Araçagi é o lugar, o empreendimento Franeri Tenda. Liberadas as últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no instante de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 9 9188 48 45 98 9 9109 0335. Um empreendimento Franeri Tenda. A gente vai agora para o intervalo. Na volta tem muito mais informações, inclusive do interior do estado. Vamos falar de uma liderança política aí que já anunciou que não vai mais apoiar o candidato Brandão nessas eleições. É lá da Baixada Maranhense. Vamos falar também sobre a situação lá em Imperatriz em relação à preocupação aí com o rio, que está muito cheio por conta das chuvas. Vamos falar de Caxias também. Tem a novela em relação à eleição lá em Timon. Tudo isso já aqui no Jornal da Difusora. Instantinho só. 1h41, depois da gente servir aqui para a bancada um suco de laranja com cenoura, né, para reforçar aí as defesas do organismo. Estamos de volta aqui. Estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Na bancada, John Coutrinho na ponta, no meio, Geisael e aqui à esquerda, Eduardo Ericeira. Jornal da Difusora, primeira edição, vamos juntos no rádio e na TV até às 2h18 hoje, hein? Olha só, você quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV Difusora? Se quer acompanhar o nosso dia a dia nos bastidores? Então segue a gente no Instagram, @DifusораTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro das novidades e muito mais. Tem até dancinha de alguns apresentadores lá, né, Vanessa? A nossa Kate Almeida também. Siga @DifusораTV, você só vai ver no nosso Instagram essas imagens, tá bom? Segue a gente então. Vamos juntos aqui, 1h mais 42 minutos, 1h42, você ligado aqui na TV Difusora, @DifusораTV, para você seguir a gente, tá na tela então, e tem o QR Code também, tá bom? Vamos juntos aqui, hoje é sexta-feira, hein? 1h43 minutos, a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça vai tomar posse daqui a pouco, no fim da tarde de hoje. Quem tem os detalhes para nós é o Ciro Mineiro. Ciro, tá confirmado então a posse para hoje, né? Boa tarde.
É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. A nova mesa diretora, Adalberto, do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, tomará posse em solenidade nesta sexta-feira, no final da tarde, às 6h30 da tarde, no auditório Darcy Ribeiro, no Centro de Convenções do Multicenter Sebrae, que fica ali localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Serão empossados o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o desembargador Paulo Velten, o vice-presidente, o desembargador Ricardo Duailib, o segundo vice-presidente, Marcelino Everton, e o corregedor-geral de Justiça, o desembargador Froy Sobrinho. A nova mesa diretora será empossada pelo atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Lorival Cerejo. A solenidade híbrida será transmitida ao vivo pelos canais oficiais de comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no YouTube e também pela Rádio Web. Agora, Adalberto, para a gente destacar um pouquinho mais do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o desembargador Paulo Velten, ele ingressou no Tribunal de Justiça como desembargador em março de 2007. Ele é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Ele, antes de se tornar, de ser eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ele ocupou o cargo de corregedor-geral de Justiça do Estado do Maranhão. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Obrigado pelas informações. Bom final de semana. Tem o nosso Ciro Mineiro sempre bem atualizado, trazendo informações para nós aqui, 1h e mais 45 minutos. Gente, lá em Imperatriz, a preocupação é com a situação do rio. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, eles estão alertando a população para o risco de banho nas águas do Rio Tocantins. Mas é impressionante, nessa época do ano em especial, Tivemos 2 afogamentos que ocorreram no fim de semana, Marcelo Júnior. Mas, infelizmente, as pessoas, muita gente, alguns desavisados, acham que esse alerta não faz sentido, enfim, e acabam banhando no rio nessa época. Assim não dá, né? Marcelo. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora. Todas as praias aqui na cidade de Imperatriz estão inapropriadas para banho nesse período. Mesmo aí com a proximidade do chamado período veraneio, as praias que vão surgindo ao longo do Rio Tocantins com a vazante, nesta época do ano, elas não têm ainda infraestrutura nesses locais e também falta guarda-vidas e principalmente por conta do nível do Rio Tocantins, que até semana passada estava com cerca de 4 metros acima do considerado normal. Muita gente tem aproveitado os finais de semana com a temperatura em elevação para ir até as margens do rio. E no final de semana que passou, 2 pessoas acabaram morrendo afogadas aqui na cidade. Uma ocorrência no Cais do Porto e a outra aconteceu nas imediações do povoado Imbiral. Depois de 5 dias de procura, ontem o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o corpo de uma pessoa que tinha desaparecido nas imediações do povoado Imbiral. Por isso, a gente buscou ouvir o Corpo de Bombeiros aqui, que faz um alerta para que as pessoas evitem tomar banho nesse período nas águas do Rio Tocantins. A gente ouve agora o Tenente J. Carlos, que explica esta situação. Período em que o rio se encontra em transição, ainda baixando ainda as suas águas, e não é aconselhável você sair de casa para ir tomar banho no rio, até porque as margens ainda não estão totalmente descobertas, nós ainda não sabemos os pontos em que pode ocorrer o afogamento. O rio está com água muito escura, ainda tem muita correnteza, então não é aconselhável que você vá fazer natação, fazer algum tipo de piquenique e tomar cuidado ao adentrar na água, já que se você estiver no local, que você tome mais cuidado, cuidado com a sua família, com a sua própria vida. Então, todo cuidado é muito pouco nesta época do ano para as pessoas que querem ir até o Rio Tocantins. O alerta é geral, tanto da Defesa Civil como do Corpo de Bombeiros. É preciso ter cautela e esperar o período apropriado para o banho, que acontece geralmente entre os meses de junho e julho aqui na cidade. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Informações ao vivo de Imperatriz, que daqui a pouquinho tem o seu Jornal da Difusora em sua primeira edição. Boa sorte para o Jornal Marcelo Júnior e toda a equipe aí de Imperatriz. Audiência enorme aí na região tocantina.
1h48, 1h48. Olha, parlamentares federais rebateram a fala do chefe do executivo, Jair Bolsonaro, que botou em xeque a segurança das urnas eletrônicas usadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai ver agora na reportagem do Ciro Mineiro. Foi durante um pronunciamento que Jair Bolsonaro deu as declarações. O presidente da República mais uma vez colocou em dúvida o processo eleitoral brasileiro, afirmando que existe uma sala secreta no Tribunal Superior Eleitoral, onde, segundo ele, somente meia dúzia de técnicos acompanham a apuração dos votos. No final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral, onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Bolsonaro sugere ainda que as Forças Armadas realizem uma contagem paralela dos votos nas eleições desse ano. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. A fala do presidente repercutiu mal entre os políticos brasileiros. O senador Everton afirmou que não há motivos para que o eleitor coloque em xeque a confiabilidade das urnas. Não tem cabimento qualquer questionamento sobre as eleições de 2022. Todos nós confiamos na justiça eleitoral, na urna eletrônica. Ela é um sistema seguro e a cada eleição ela vem se aperfeiçoando. O Congresso Nacional ele é guardião da democracia e nós estaremos aqui de forma intransigente defendendo o que é mais importante nesse processo, o direito e, claro, a vontade do povo. Os presidentes do Senado Federal e da Câmara de Deputados também saíram em defesa do processo eleitoral brasileiro. Para Rodrigo Pacheco, a Justiça Eleitoral e as urnas eletrônicas são confiáveis e que o Tribunal Superior Eleitoral está empenhado em dar total transparência ao processo. Já Arthur Lira destacou que o processo eleitoral do Brasil é uma referência. Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o mais importante é que o eleitor não acredite em notícias falsas, que o processo eleitoral brasileiro, além de ser eficiente, é considerado mundialmente como um dos sistemas mais confiáveis. Embora algumas autoridades constituídas do Estado propalem exatamente essa fragilidade, eu gostaria mais uma vez de reiterar que a urna eletrônica ela é íntegra, é segura e confiável. Então, portanto, o eleitor e a eleitora sabe que no dia 2, no primeiro turno, e dia 30 de outubro, poderão comparecer à urna, que o seu voto vai ser exatamente aquele a quem ele dedicou, ao candidato ou à candidata. 1h mais 50, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, uma liderança da Baixada anunciou o rompimento com o Brandão, Gisele. Trata-se do Isaac Dias Filho, importante liderança da Baixada Maranhense, filho do ex-prefeito de São Bento, Isaac Dias, e que está afiliado ao Partido Cidadania e concorreria ao cargo de deputado federal. Pois bem, Adalberto, queridos colegas, vocês já ouviram falar de fogo de monturo, né? É uma expressão utilizada, inclusive, para uma situação que acontece de forma fulminante, mas da mesma forma, com a rapidez que inicia, é com a mesma rapidez que termina. Parece que tem se transformado nisso o governo Carlos Brandão, que mal iniciou, não faz nem um mês. E diversos aliados têm reclamado e têm, inclusive, aí, enfrentado crises. Você que mora no interior do estado já sabe como é que funciona uma caeira, né? Superficialmente você olha, não parece que tem aquele calor todo queimando a madeira por baixo. Pois a articulação política do governo Brandão tem sido uma caeira. Por cima parece que está tudo bem, mas por baixo está queimando. A gente já falou a respeito aqui da crise envolvendo deputados e agora uma importante liderança política do interior do estado dizendo que rompeu com o Brandão. O Isaac Dias Filho emitiu uma nota, eu entrei em contato com ele hoje de manhã para confirmar a veracidade das palavras ditas na nota e ele mandou esse vídeo para a gente. Bom dia, telespectadores da TV Difusora. É uma honra estar aqui falando com vocês para reafirmar que não estamos mais acompanhando o governador Brandão para a sua reeleição, porque na realidade nós não acreditamos nem na reeleição do governador.
Nós percebemos que tem um projeto só no governo do Estado, que é reeleger um filho de um secretário de articulação. Todo o projeto do governo do Estado está destinado a esse único objetivo, que é reeleger só esse candidato que é filho de um secretário lá do governo do Estado. Então, a gente não vê projeto para o Maranhão, não vê uma determinação para a melhoria do nosso Estado e da nossa gente. Então, nós optamos para seguir outro caminho, em defesa do Maranhão, e esperando que dias melhores virão. Um grande abraço, fique com Deus. O Isaac Dias Filho se refere ao secretário de Articulação Política, o Rubens Pereira, que tem o Rubens Pereira Júnior, seu filho, deputado federal, que deve concorrer à reeleição este ano. E é a ele a referência feita pelo Isaac Dias Filho. Eu entrei em contato pela manhã com o Rubens Pereira, fiz uma ligação, não atendeu, mandei uma mensagem pelo WhatsApp, também não respondeu, porque eu queria saber a posição dele a respeito do que foi dito e do que foi publicado pelo Isaac Dias Filho. De modo que tem uma máxima que quem ganha a eleição é quem menos erra. E parece que o Brandão está errando muito, especialmente na colocação de algumas figuras em pontos estratégicos e importantes, principalmente ano de eleição, que a gente sabe que é muito comum, que se confunde, que se mistura a gestão administrativa com a política eleitoral. E se continuar errando desse jeito, vai acabar por baixo da caeira somente a cinza. Bom, agora Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. E você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora, até às 2h15 da tarde, a gente vai junto aqui com muita informação. Agora, John Coutrinho fala com a gente sobre o Tribunal de Justiça que suspendeu a eleição para presidente da Câmara Municipal em Timon, John. Adalberto, que confusão, né, em Timon. A eleição seria realizada hoje, ali para a presidência da Câmara Municipal, mas houve uma nova decisão que saiu ontem, não é? Qual é fazer aqui um histórico, retrospecto disso, dessa situação lá na cidade de Timon, relacionada à eleição da mesa diretora, né, do município. Nessa semana, Adalberto, o desembargador Guerreiro Júnior acatou recursos dos vereadores da Brasa da prefeita Dinaí Veloso, não é? Que tem a maioria na Câmara, e já defendem as eleições sejam realizadas o mais rápido possível. Estava marcada, inclusive, para hoje, sexta-feira, não é? Dia 29, último dia útil do mês. Só que o presidente da casa, o Ima Rezende, vem resistindo, não é? E por isso os vereadores da base da prefeita Dinaí Veloso tiveram que recorrer à justiça. O Guerreiro dessa decisão favorável e a eleição seria realizada hoje, sexta-feira. Mas o que acontece, não é? O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lorival Cerejo, ele suspendeu a decisão do Guerreiro, que era favorável para a realização da eleição no dia de hoje da Câmara Municipal, e aí está suspenso e segue, né, sem definição a eleição para o município de Timon. O que o presidente da casa quer, o Ima Rezende? Que seja realizado em novembro, né? Isso que ele vem aí, para ganhar tempo, né? Porque tentar reverter ali a desvantagem. Bota tempo nisso. Bota tempo nisso, né? O Ima, inclusive, falou essa semana que anteontem ele já dizia o seguinte, que não iria cumprir a decisão, poderia até ser preso, não ia pagar multa nenhuma, né? Ele chegou até a afrontar, né? A decisão da Justiça, mas ele conseguiu aí reverter, né, através de uma decisão do Lorival Cerejo, presidente do TJ. Então a eleição estava marcada para hoje na cidade de Timon, para a eleição na mesa diretora da Câmara Municipal de Timon, fica, portanto, sem data, não é? A ser realizada. E o Ilma vai tentar, claro, o presidente da Câmara, que é oposição, é importante destacar, o presidente da Câmara Municipal é oposição à prefeita, vai tentar levar isso até em novembro. Mas é claro que os aliados da prefeita, os vereadores aliados, tentarão mais uma vez uma decisão da Justiça para que se realize logo essa eleição ali na cidade de Timon, na Câmara Municipal de Timon. Mais uma vez a judicialização, a LOA, né? A gente lembra bem, a lei orçamentária foi da mesma modo, foi depois precisa a Justiça se manifestar para que fosse aprovada, votada, enfim. Complicada a situação, bastante complicada lá em Timon, e como a gente falou, quem sofre com isso é a população, né? Essa indefinição toda, essa situação lá em Timon. A gente continua acompanhando, hein? Faltam 2 minutos para as 2 horas da tarde, agora quem está chegando é Jéssica Lima com os municípios em foco.
Olá, boa tarde. Em São José de Ribamar, o CRAS do Nova Terra ofereceu um curso de 30 horas de design sustentável para 15 pessoas da região. A iniciativa foi uma parceria com a BRK Ambiental e também o Senai. O curso foi voltado para pessoas com idade a partir de 18 anos, com o objetivo de promover a autonomia financeira por meio do artesanato e também gerar uma sociedade voltada à sustentabilidade, tanto ambiental quanto social. Durante esses 5 dias, os participantes puderam aprender a produzir arte com materiais descartados como lixo. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Faltando agora 1 minuto para as 2 horas da tarde, 1 minuto para as 2. No mês de maio, a TV Difusora vai celebrar, reconhecer e contar as histórias que envolvem todas as nuances de ser mãe. Vem aí o Mães que Encantam, um programa destinado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, o de seus filhos. A força geradora da vida, o amor incondicional, o verdadeiro significado de proteção, cuidado e dedicação. Em maio, o especial destinado àquelas que inspiram e encantam, as mães. Mães que Encantam, especial promovido pela Difusora para celebrar, reconhecer e contar as histórias e as nuances de ser mãe. 6 de maio, a partir das 11h05. Um programa dedicado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, o de seus filhos. Difusora, no Dia das Mães, tem você aqui. 2 horas da tarde, você ligado aqui na TV Difusora. Antes de ir para o intervalo, dá para eu acionar aqui o nosso Geisael Marques, que tem uma informação quente agora, break news, saiu agora. Dá assim? Então, Geisael, que informação a gente vai dar em detalhes depois do intervalo, hein? Depois do intervalo comercial, o senador Everton Rocha despachou o Flávio Dino com relação à volta ao Senado. Ou seja, não vai com o Flávio, havia essa... A fala aqui, daqui a pouquinho, depois do intervalo, acabei de ver aqui, a fala que depois do intervalo a gente mostra. É que a decisão do grupo já está tomada, não vão votar no Flávio para Senado. Já, depois do intervalo, então, break news, notícia quente agora, em última hora, nesse momento. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes para você. Vamos para o intervalo, a gente volta já com as notícias dos bastidores da política. É assim, o programa vai acontecendo ao vivo e a gente vai trazendo informação, atualizando você. Já voltamos. Vamos lá, são 2 horas mais 4 minutos, 2h04, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Diogo Coutrin, Geisael Marques e Eduardo Ericeira conosco nesse último bloco do Jornal da Difusora. 2 horas mais 4 minutos, que bom saber que você está aí do outro lado no rádio, na TV, ligado, acompanhando e nos dando essa audiência enorme que só cresce em todo o estado, hein? Olha, eu tenho uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro aqui em São Luís. É o Centro Automotivo Papaléguas. Eles têm um recado para vocês. Oiê! Eu tenho uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro. É o Centro Automotivo Papaléguas. Já são 25 anos de tradição em São Luís. E é só lá que você encontra serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, balanceamento e alinhamento 3D e muitos outros serviços. É o local mais completo da cidade com o melhor preço, viu? E atenção, somente hoje e amanhã, todo cliente que fizer serviço mecânico ganha na hora o alinhamento e balanceamento 3D do seu carro. Isso mesmo, fez serviço mecânico, ganha o balanceamento e o alinhamento 3D na hora. E amanhã ainda tem um café da manhã delicioso esperando por você. Bom demais, hein? O Centro Automotivo Papaléguas fica nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo. Chama no Zap Léguas e agende o seu horário, 988830411. Repetindo, 988830411. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos. Volto com vocês. Muito bom, né, gente? E sabe o que é o melhor? O preço, hein? Que é o menor da cidade. É isso mesmo, o menor da cidade. Você gostou? Então, visite no endereço que está aparecendo, visite o endereço que está na tela, que está aparecendo agora, sim. E no Zap Léguas você pode também mandar sua mensagem. É o 988830411 ou 988830411, eu repito, para você. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos, hein? Você ligado com a gente, acompanhando as principais notícias do dia. São 2 horas e mais 6 minutos, 2h06. É o Jornal da Difusora do rádio e na TV, unindo o Maranhão através da informação.
Vamos voltar a girar com os nossos comentaristas, trazendo as principais notícias dos bastidores. O pré-candidato ao Senado, Pastor Bel, Eduardo Ericeira, apresentou uma chapa pura, digamos assim, bolsonarista, é isso mesmo? Pois é, Adalberto, a gente já debateu em outras situações aqui que o Pastor Bel, ele é pré-candidato ao Senado, aqui pelo estado do Maranhão, provavelmente deve compor ali com a chapa do pré-candidato também ao governo do estado, Laésio Bonfim. O Laésio, inclusive, em entrevista aqui pra gente, esteve aqui no estúdio, conversou com a gente, aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, ele não se coloca como pré-candidato aí do presidente Jair Bolsonaro, mas ele diz que apoia, enfim, que tem ideologia parecida, um diálogo parecido, tem as mesmas linhas aí políticas, mas ele não se coloca diretamente como pré-candidato aí da presidência pré-candidato aí do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai colocar um vídeo aí que justamente o Pastor Bel, ele coloca ao contrário, ele confirma que o Laésio Bonfim é sim pré-candidato, vai ser o pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro, inclusive também o Pastor Bel aí compondo essa chapa bolsonarista. Vamos acompanhar então o vídeo. Mas Bolsonaro é nosso, tá dando certo, vai dar certo, é o nosso presidente, mas vai cair uma dupla muito forte, que é Pastor Bel e Laésio Bonfim. Juntos seremos fortes, Maranhão! Vamos lá, conservadores, patriotas, você que ama Deus, você que ama a família, se une a nós, Laésio Bonfim e Pastor Bel. Tá aí, então, o próprio Pastor Bel, ele já apresenta a chapa, né? Ele Mais como claro pré-candidato ao Senado. Pois é, ele apresentou. E ele deve concorrer ao Senado compondo a chapa com Laésio Bonfim. Até a forma de falar, o gestual, você percebe que é mais ou menos igual ao do presidente Jair Bolsonaro. Então tá aí a chapa apresentada. É igual aquela coisa que fala, eu falo, tu fala, Eduardo, porque segunda-feira acho que vai ter surpresa, viu? Pois é. Eu acho engraçado. Tem que ter a sua linha política. Eu acho que segunda-feira vai ter surpresa. Mas não é problema nenhum, o Laésio ele tem que admitir. Agora não pode ficar o seguinte, olha, eu tenho rabo de jacaré, mas eu não sou jacaré. Eu tenho casco de jacaré, mas eu não sou jacaré. Eu tenho dente de jacaré, mas eu não sou jacaré. O que é o cara dizer que eu penso igual ao Bolsonaro, eu ajo igual, mas eu não sou bolsonarista. Admite, pô, qual o problema, né? Tem lá a sua fatia, tem os seus eleitores, enfim. Acho que é muito melhor ser transparente. Na segunda está previsto aí, né? O Roberto seja apresentado como candidato a senador do Bolsonaro e do grupo de oposição, né? Isso é uma faca de dois gumes, né? Às vezes a pessoa que segue a linha mesmo, que é bolsonarista ferrenho, diz, não vou votar nele não, ele não quer admitir que ele é bolsonarista, então vou procurar o outro aqui. Tá aí o Pastor Bel admitindo, né? Mas tem também o outro lado, sabe? Porque a gente vive, infelizmente, numa dicotomia, numa divisão burra nesse país, onde, assim, os idiotas da esquerda, e veja bem, eu estou dizendo os idiotas, não estou dizendo que todos da esquerda são idiotas. Estou dizendo aqueles que são idiotas na esquerda, eles acham que todo mundo que não pensa igual a eles é de direita, é fascista, enfim. Aí os idiotas da direita, e veja bem, não estou dizendo que todos que são de direita são idiotas, estou dizendo só os que são idiotas da direita, acham que todo mundo que faz uma crítica ao Bolsonaro ou a qualquer coisa da direita virou logo lulista e virou esquerdista. Então, assim, uma discussão é por isso que eu digo. Ridícula essa discussão. Claro, mas é por isso que eu digo, são idiotas dos dois lados. Tem gado do lado da esquerda e tem gado do lado da direita, e inclusive como se só existissem esses dois espectros políticos. Ignoram todo o resto. Então, assim, tudo que não é parecido comigo, tá do outro lado. Não é assim, isso é burrice, isso é besteira. Ou seja, você não pode fazer uma crítica ao presidente Bolsonaro que todo mundo te taxa de esquerdista e de lulista. Como se só existissem esses dois lados. Por isso é que eu digo. Ou quando você critica Lula, dizem que você é bolsonarista. O problema não é ser de esquerda, o problema não é ser de direita. O problema é ser idiota, gado de esquerda, e o problema é ser idiota, gado de direita. E tem gado dos dois lados. 2h mais 10 minutos, 2h10. E atenção, você que acompanha a gente no rádio, na TV, porque agora tivemos uma declaração, o Geisael traz pra gente aqui, do pré-candidato Everton em relação ao governador Flávio Dino, candidato ao Senado. E a gente aqui durante o programa, antes do intervalo, a gente falou que ia trazer essa informação, que é quente, saiu agora, né, Geisael? Muito bem, eu acabei de ver aqui a informação de foi que saiu. Inclusive, assim, ainda está acontecendo, é um podcast na internet do jornalista Jonas Filho. Importante a gente, claro, ser cortês aqui com o colega. Crédito, né? E assim, foi retirado o trecho apenas em que ele falou a respeito do assunto, mas, para você ter uma ideia, ainda está ocorrendo o podcast neste momento ainda na internet. Então, retirado o trecho que até para nós foi uma surpresa. A gente entrou no ar, ainda não tinha essa informação. Oficial não. Oficial não. Então, vamos lá soltar o trecho que foi retirado aí do podcast do jornalista Jonas, em que o Everton... Caxias, né? Acho que é Caxias, né? É Caxias, é de Caxias. Tá no ar ainda, viu, no YouTube agora. Em que o Everton fez a declaração. Vamos lá, coloca aí. Uma coisa, o nosso grupo já tomou a decisão política
nós não vamos votar no Flávio Dino, né? Depois de tudo que ele fez e a forma agressiva, dura, difícil, até com tudo que vocês viram, não preciso eu falar, né? Foi feito, não tem como, até porque essa opção que ele fez, o caminho que ele procurou percorrer não é o nosso, então nós não temos como estar juntos. Agora, o candidato, isso aí nós vamos discutindo e durante aí os próximos dias a gente vai definir aí uma estratégia. Olha, não sei se vocês recordam aqui, logo quando eu passei a fazer parte da bancada aqui do programa, eu falei que uma das armas, claro, que o Everton teria, seria essa vaga ao Senado. Não sei se tu recorda que eu comentei isso, John. E eu dizia que mais para frente, a depender do comportamento e de como um lado e outro se comportasse, seria impossível o Everton continuar mantendo apoio ao governador Flávio Dino, à época, na sua pré-candidatura ao Senado. Então, está apenas se cumprindo, é aquilo que eu sempre digo, a gente faz análises políticas, é claro que a gente não é o dono da razão, é verdade, mas a gente procura, e eu sempre trabalho com a possibilidade de minha opinião estar errada, isso não é feio, não é, até porque a gente pode voltar atrás, pode, enfim, se corrigir, mas o que nós fazemos a gente olha um pouquinho o passado político para tentar entender o presente e tentar projetar o futuro. Então, baseado em alguns comportamentos, eu disse naquela época que seria muito difícil que o Everton caminhasse ao lado do governador Flávio Dino, até porque o Flávio já disse quem é o candidato da escolha pessoal dele, é o Brandão, e fica impossível a forma animosa, né, com animosidade e a forma inclusive hostil com que tem se tratado o Everton, ele continuar ou o grupo dele, que acho que inclusive isso não é nenhuma decisão dele, porque o próprio grupo já vinha insistindo na tese de não apoio ao Flávio Dino e o Everton, por uma questão de respeito e lealdade, não tinha se manifestado ainda. Ou seja, chegou num ponto de não retorno. Não, agora acabou, não dá mais. Adalberto, só rapidamente em relação a isso que o Geisael trouxe, era um desgaste que já vinha acontecendo desde a escolha, né, da opção do ex-governador Flávio Dino, pré-candidato ao Senado Federal, da escolha pelo vice, agora governador Carlos Brandão. Esse desgaste já vinha acontecendo, mesmo assim, o Everton, junto com o grupo que faz parte da pré-candidatura dele ao governo do estado, seguia, né, dizia que pelo menos o voto dele, claro que para governador não, o pré-candidato é o Everton, mas que o voto para o Senado, que é um grupo muito forte, obviamente, tanto que o Everton lidera as pesquisas ainda, todas as pesquisas aí que já foram divulgadas até agora, é um grupo muito forte. Então eu acho assim, que o ex-governador Flávio Dino perde muito com essa declaração do senador o Everton, que é um pré-candidato ao governo do estado, lembrando que o Everton agora vai conversar com outros pré-candidatos, vai apresentar inclusive um nome compondo a chapa para o Senado, então eu acho que o Flávio Dino perde bastante. Em relação a essa questão esse ponto que o Everton coloca aí nessa entrevista, a gente percebe uma mágoa muito grande, pelo que vem acontecendo, inclusive nos últimos acontecimentos, que já vem desde lá da escolha do ex-governador Flávio Dino, mas que mesmo assim o Everton e o grupo dizia que ia votar no Senado para o ex-governador Flávio Dino. Que é essa questão de tuitagem que vem sendo feita aí pelo secretário de comunicação, vários ataques que vem sendo direcionados justamente ao Everton, que acabou desgastando essa relação que aí, ao meu ver, o ex-governador Flávio Dino perde muito na sua pré-candidatura ao Senado. Eu vou já voltar ao assunto com o John Coutrinho, já a gente continua falando sobre esse assunto, porque eu repito, está acontecendo agora esse podcast, a transmissão no YouTube, e a gente pegou um trecho aqui para trazer para você, e claro, antecipar aqui essa notícia que com certeza vai repercutir muito no final de semana e já a partir de agora. São 2 horas e mais 15 minutos, já a gente volta ao assunto, hein? Deixa eu falar uma coisa para você. Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços, hein? A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende aí um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 989-9120-8706. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Avenida Kennedy, 147 Jordoa, aqui em São Luís. Unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses, 22 do bairro Calhau, em São Luís do Maranhão. São 2 horas mais 15 minutos. John Coutrinho, como é que você observa essa notícia quente de agora em relação a essa decisão tomada pelo pré-candidato Everton, João? Adalberto, o senador Everton tem, desde que o Brandão teria sido anunciado pelo Flávio, o Everton tinha dito que ainda apoiaria o Flávio, né? Mas no decorrer do tempo, como o próprio Eduardo falou, a depender, né, das reações, de como se comportariam os aliados do governador Flávio Dino e do Brandão,
ele tomaria uma decisão mais na frente, se ficaria com o Flávio ou não apresentava candidato a senador. Bom, o Everton anunciando isso agora, né, oficialmente, que o Flávio não é mais o candidato do grupo dele, não só dele, mas o grupo dele. Resta saber quais serão as alternativas, porque não se fala na segunda-feira que o senador Roberto Rocha vai dar uma coletiva na segunda-feira para anunciar o seu destino político. Já se sabe que ele será candidato à reeleição. Aí já será, antecipando, né, um possível apoio do grupo do Everton, do partido dele ao Roberto Rocha, mas também não pode se descartar alternativas próprias dentro do grupo do Everton, né? Não se fala até de nomes do Luciano Leitoa, né, que está hoje no PDT, saiu do PSB, foi para o PDT, o Luciano Leitoa, que pode ser, muita gente tem falado que pode ser compor majoritária do Everton, pode ser vice, pode ser candidato a senador. Então agora observar quais serão os movimentos alternativos, né? Se não for o Roberto na segunda, já vê aí quem serão essas alternativas dentro do grupo do Everton, dentro do grupo. Eu cito aqui o Luciano Leitoa, mas deve ter outros nomes também com essa mesma, né, know-how para ser candidato. Agora, John, o desejo que Flávio tinha e esperava que fosse acontecer era de ser o candidato único com múltiplos palanques. Ele esperava ser, inclusive, o candidato de todos os outros candidatos a governador do campo. Parece que quem vai conseguir isso, quem está caminhando para conseguir isso, é o Roberto Rocha, que talvez seja o candidato de múltiplos palanques, de vários governadores, né? E aí, meu filho, a coisa muda de figura. Só pegando esse gancho do Geisel, é inegável a força do ex-governador Flávio Dino. Óbvio que é inegável, mas o Roberto Rocha perdendo esse apoio do senador o Everton e do grupo, você pega vários grupos aí, que a gente vai debater isso aqui, claro, em outros programas, que está encerrando, mas são vários outros grupos que podem caminhar junto com o senador Roberto Rocha, que dá força a ele agora. Quem disse que sexta-feira é um dia morno? Quente demais na política. A gente se encontra segunda com a repercussão de tudo isso, hein? A gente se encontra. Bom final de semana para todos.